Bem-vindo a mais um vídeo do curso de GeoGebra. Nesse vídeo nós vamos aprender como lidar com simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria de translação. Vamos usar tanto ferramentas visuais quanto comandos. Vamos então começar aqui construindo um triângulo. Clicando em polígono, eu construo um triângulo aqui nessa parte da tela. Como você pode ver, eu construí um triângulo ABC, nomeado aqui como ABC minúsculo. Eu posso então utilizar a ferramenta de reflexão para fazer um reflexo, uma imagem refletida desse triângulo pelos eixos X e Y. Como assim? Clico aqui na ferramenta, reflexão por uma reta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no objeto, que é o meu triângulo, e clicar onde? Na reta, que no caso aqui é o meu eixo. Ok, novamente eu posso, utilizando a ferramenta reflexão ainda selecionada, eu posso clicar o quê? No objeto e clicar aqui no eixo, como você pode ver. Tecla ESC para perder a seleção, vou aqui minimizar esses objetos construídos aqui, que são os pontos, e deixo só os triângulos aqui, ó, T1, T1 linha, T1 linha 1. Como você pode ver, ó, ao eu modificar aqui as medidas do meu triângulo original, as imagens refletidas também ficam o quê? Modificadas para que elas continuem congruentes a quem? Ao triângulo original. Olha aqui. Então, eu posso então reposicionar aqui em relação aos eixos tanto X quanto Y e as imagens que são os reflexos, da imagem original ou da figura original são reposicionadas. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas figuras, tecla aqui delete, vou aqui usar a barra de estilos, vou tirar aqui a malha, vou deixar sem nada e vou também tirar os eixos. Agora eu vou construir um novo polígono aqui, vou construir um quadrilátero e agora eu vou refletir esse quadrilátero não mais pelos eixos, mas vou refletir esse quadrilátero por uma reta. Como assim? Clico aqui em reta e construo uma reta aqui, uma reta EF. Como você pode ver, tem uma reta F aqui pelos pontos EF. Vou clicar na ferramenta reflexão. Olha aqui, ó, reflexão por uma reta. Clico no meu polígono, meu quadrilátero e clico na reta. Olha, se eu modificar aqui então os pontos que definem a reta, o meu polígono, que é o reflexo, que é a imagem refletida, também modifica a posição para que ele continue o quê? Tanto congruente quanto refletido em relação à reta. Aí você pode perguntar, Sérgio, mas não daria para fazer isso de outro modo? Eu vou deletar aqui os pontos, ó, deletei. Daria para fazer isso utilizando comandos? Sim, daria. Então aqui na entrada eu vou digitar um comando para fazer isso, que seria o quê? Reflexão. Reflexão. Vou abrir aqui então as opções, ó, reflexão de objeto ponto, reflexão de objeto reta. Vou usar então essa sintaxe, reflexão de objeto. Qual é esse objeto? É o quadrilátero Q1. Então digita aqui, ó, Q1. E qual é a reta? É a reta F. Escreva aqui F. Já aparece lá, anotou? Olha, olha que interessante, então, eu posso usar essa ferramenta tanto na sua forma visual, quanto com o comando, que é o quê? O comando que eu usei foi reflexão. Então, este é o modo de utilizar a reflexão. Mas eu quero, antes de encerrar esse assunto, vou deletar aqui esses objetos, vou construir aqui um outro polígono, vou construir aqui, no caso, um triângulo desse modo aqui. Você pode perguntar, Sérgio, é possível também refletir esse triângulo por um segmento? Por exemplo, o segmento que forma o lado do meu polígono? Sim, ó, eu posso usar a ferramenta aqui, ó, reflexão deste polígono. Por quem? Por esse segmento aqui, ó, foi refletido. Então, com isso, a gente abordou aqui como obter reflexões de polígonos usando o comando reflexão ou a ferramenta visual. Ok? Vou deletar essas figuras aqui e vou agora abordar o que? A simetria de rotação. Então, para isso, eu vou construir um novo polígono. Olha lá, um polígono aqui. Estou sempre construindo um triângulo, porque é mais básico, Então, eu vou construir aqui um polígono ABC e vou construir aqui um ponto aqui e vou digitar O.
aqui no meu teclado O maiúsculo, só para obedecer uma referência, né, que o centro de rotação seria um ponto O. Ok, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui na ferramenta e vou buscar aqui, ó, girar em torno de um ponto. Girar o quê? Eu vou clicar no objeto, ok? Vou clicar aqui no ponto e agora aparece essa janela. Quantos graus? Eu quero que seja 75 graus. Então, 75 graus. Posso escolher o sentido anti-horário ou o sentido horário, né? Vou deixar aqui no sentido anti-horário e dou OK. E aqui está, ó, o meu ângulo está onde? Vamos marcar esse ângulo aqui para a gente poder verificar, ó. Segmento que vai daqui do C até o O, do O até o C', e eu posso marcar esse ângulo. Vou marcar esse ângulo aqui. Como que a gente marca ângulo mesmo? A gente tem uma ferramenta aqui chamada o quê? Medida, e medida do quê? Do ângulo. Vamos ver se é por aqui, ó. Se é de C, O, O'. Lá, marquei o ângulo de quanto? De 75 graus, que foi o giro que eu fiz ao, né, usar a ferramenta, o quê? A ferramenta girar em torno de um ponto. Ok, então, mas você pode perguntar, é possível fazer isso usando o comando? Sim, eu vou novamente construir aqui um polígono, né? Construir aqui o polígono ABC. E agora eu quero girar esse meu polígono por um ponto que eu vou construir aqui, um ponto D, né? Posso digitar aqui O, e já vai renomear aquele ponto D. E agora eu quero girar esse meu polígono pelo ponto O. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em controle deslizante e vou clicar aqui nessa área da minha janela de visualização. Em ângulo, eu vou, né, ter um ângulo de 0 grau até 360 graus, com incremento de 1 grau. Ok, então eu obtive aqui, ó, um controle deslizante. Eu posso, inclusive, tirar a visualização dele da janela de visualização, porque ele está aqui, né, ó, então eu consigo controlar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar aqui, será que existe um comando girar? Sim, existe girar. Olha lá, girar um objeto por um ângulo por um ponto. Ou girar ângulo. Como assim? Tem lá, girar objeto ângulo. E girar objeto ângulo ponto. O que quer dizer esse primeiro aqui? Quer dizer que se eu omitir o ponto, ele vai girar o objeto pelo ponto 00, pela origem do sistema. Se eu optar pelo objeto ângulo ponto, eu vou ter que digitar qual é o objeto, no caso aqui o triângulo T1, qual é o ângulo, eu vou digitar aqui alfa, porque o meu controle deslizante foi nomeado de alfa. Aí você pode perguntar, Sérgio, mas eu não tenho como digitar alfa aqui no meu teclado. Esse tecladinho aqui no canto inferior esquerdo tem a opção de eu escolher o alfa. Então eu cliquei aqui no ABC, vou aqui, ó, e escolho alfa. Então já está lá então o nome do meu controle deslizante e eu vou fechar aqui então esse teclado auxiliar. E o ponto eu vou digitar o quê? Ó. Ok, você já pode observar que já obteve ali a imagem refletida por rotação, né, do triângulo T1, o ângulo alfa e centrado em O. Teclo Enter e aí então eu vou fazer o quê? Vou minimizar isso e vou minimizar aqui o ponto. Se eu modificar aqui, ó, o meu ângulo, ó, o que acontece? Eu tenho essa possibilidade. Olha o que eu vou fazer. Eu vou diminuir aqui. Eu vou modificar agora o seguinte, ó, vou deixar aqui em 0, né? E vou modificar aqui o incremento do meu controle deslizante. Eu vou em configurações. Eu quero que agora ele cresça não de 1 em 1 grau. Eu quero que ele cresça de 10 em 10 graus, tá? O meu controle deslizante agora então vai variar de, ó, 10 e vai assim, certo? E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar no meu triângulo T1', que é a imagem, e vou ligar o quê? Eu vou ligar o rastro dele. Olha lá, vou exibir o rastro dele. E agora eu vou clicar aqui e vou animar. Olha o que acontece. Olha que legal. Eu estou criando, né, as marcações do meu triângulo rotacionado
em torno do ponto O. Ó, ele vai e volta. Então, com isso, né, eu obtive um triângulo T1', que é a rotação do meu triângulo original, que é o T1, com comandos, e ainda obtive essa questão aqui de obter o rastro. Eu poderia, inclusive, né, ó, ir em configurações e falar, não, tá muito pouco, 10 graus, vamos colocar aqui 30 graus, será que 30 graus vai funcionar melhor o que eu quero? Aí eu vou voltar lá, ó, né, ó, vou pedir para pausar, vou voltar lá, eu uso o scroll do meu mouse aqui para controlar o zoom, some os rastros e eu animo de novo. Olha o que acontece. Ó, aí registra os rastros do meu triângulo rotacionado em torno do ponto O. Ok, feito isso, então eu obtive aqui formas de obter rotações, né? Ó, usando o quê? Usando o comando rotação e usando a ferramenta rotação, né, que está aqui, girar em torno de um ponto. Ok, eu vou deletar aqui, vou apagar esse ângulo e agora eu vou para simetria de translação. O que é a simetria de translação? Para isso, então eu vou construir aqui novamente um polígono e vou construir aqui também um vetor, porque para transladar um objeto, eu preciso de uma direção, um sentido e uma distância. Que objeto que me dá isso, se não um vetor? Então, eu clico aqui na ferramenta e construo um vetor pelo ponto D e o ponto E. Note, esse vetor DE, que é nomeado de U minúsculo aqui, ele tem uma direção, um sentido, né, e um comprimento. E aí, então, quer dizer que o meu polígono ABC será transladado nessa direção, nesse sentido e nessa distância. Como que eu faço isso? Então eu clico na ferramenta, translação por um vetor, clico no polígono e clico aonde? No vetor. Pronto, tá lá. Tecla ESC para selecionar o ponteiro, ó. Então, se eu modificar aqui o meu vetor, a direção, o sentido dele, ó, o que acontece? Eu tenho aqui, né, modificações no meu polígono que foi transladado. Ok, tá. Vamos fazer uma coisa aqui, então. Vamos tentar usar comandos, nesse caso aqui. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deletar esse meu polígono. Vou aqui minimizar os meus pontos. E vou aqui deletar estes pontos aqui. Ok, como que eu faço então a translação não usando a ferramenta translação por um vetor aqui, mas usando a ferramenta o quê? O comando. Como? Então é só fazer o quê? Transladar. Olha aqui, apareceu, ó, transladar objeto vetor. Então, transladar objeto vetor, qual objeto? O triângulo T1. Tab, vou para a próxima entrada, que é o vetor, e digito o vetor o quê? U. Tá lá, ó. Então, transladei usando comandos. Ok, então, mais uma coisa interessante aí, né? Você pode usar a ferramenta visual ou você pode usar o quê? Simplesmente o comando. Vou teclar ESC, vou selecionar essa imagem aqui e vou deletar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encontrar o centro desse meu polígono ABC aqui. Por que você vai fazer isso, Sérgio? Porque eu quero fazer um comando combinado. Eu quero obter giros e translações dele. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar comandos aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou calcular. Vou minimizar primeiramente aqui as minhas janelas para ficar uma altura boa para você poder ver. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou calcular o centro de gravidade. O centro de gravidade do meu polígono, o quê? T1. Centro de gravidade do meu polígono T1. Teclo Enter, olha lá. É o centro aqui, tá ok? Eu posso renomear esse centro aqui para O. Ok, teclo aqui, ó. Então agora eu tenho o quê? Eu vou girar o meu polígono por esse centro e depois vou transladá-lo por aqui. Como que eu faço então? Vamos lá, vamos combinar esses meus comandos. Primeira coisa, eu vou fazer o quê? Girar quem? O meu T1 pelo quê? Por um certo grau. Eu quero aqui, então, colocar 45 graus, né? Aí, se eu não sei onde está o símbolo de grau, eu venho aqui, ó, e procuro o símbolo de grau aqui no meu teclado, ó. Basta eu procurar aqui no FX, está aqui o símbolo de grau.
Feito, tá lá. Então, girei T1, 45 graus. Girei não, tô dando comando ainda. E em torno do ponto que, ó, já apareceu lá uma pré-construção desse giro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse comando e vou dar um Ctrl X. Então, tá na memória aqui do meu computador. Agora, eu vou fazer o quê? Depois de girar, eu vou transladar. Então, eu vou fazer o quê? Transladar o quê? Eu vou transladar um objeto por um vetor. Que objeto? Aquilo que foi girado. Tá aqui. Coloquei no lugar do objeto. Que é o comando girar o primeiro polígono. E aí vai transladar por qual vetor? Vetor U. Olha lá, então. Ele obteve, então, que ó, ele girou esse polígono 45 graus em torno do ponto O e depois o resultado ele transladou. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse comando aqui e vou dar um Ctrl C, tá? Estou copiando esse comando aqui, certo? E vou teclar Enter. Confirmei, né? Ó, então o meu triângulo que está aqui é o T2, né? Como você pode ver, ó, se eu mandar exibir aqui o rótulo, olha lá. E se eu modificar aqui, eu tenho uma variação, né? De acordo com o meu vetor. Mas vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um controle deslizante. E vou clicar aqui, ó. Vou construir um controle deslizante de nome N. E aí ele vai ter o mínimo 0, o máximo 10 e o incremento 1. Tá aqui, o meu controle deslizante, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar o meu T2 aqui, tá? Ocultei o T2. E agora eu vou pegar aquele comando que eu copiei e colei e vou fazer mais experiências com ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aliás, não vou usar ele não. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Girar. Quem? Girar o meu polígono T1 45 graus, né? 45 graus em torno de O. Foi isso que a gente trabalhou. Só que eu vou colocar aqui multiplicado por N. N vezes isso. Então quer dizer que se eu fizer N vezes isso, agora eu vou copiar esse comando aqui, tá? Se eu fizer N vezes isso e confirmar, olha o que acontece. Ó, eu consigo controlar esse giro por aqui, ó. Então isso vai me ajudar a fazer coisas interessantes. Vou dar um Ctrl Z aqui, né? Eu vou deletar então esse meu triângulo que eu fiz agora. Apagar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com a minha ideia de transladar algo girado, tá? Então inclusive eu tenho que deletar aqui os pontos quem? O ponto A', o ponto B', o ponto C', tá? Então deletei essas coisas, vou deletar inclusive o T2 aqui. Agora então eu vou lá, eu vou pegar aqui então, vou colocar o seguinte, ó, transladar o que? Aquele objeto que está na minha memória aqui, que é o girar o T1 N vezes 45 graus, em torno de O, e vou colocar aqui o vetor U. Só que eu vou colocar o vetor U vezes também o que? O N. O que vai acontecer com isso, Sérgio? Então, ó, vai girar aqui então um múltiplo de N vezes o grau, que é 45 graus, e vai transladar o U vezes N. Então eu vou dar Enter aqui. 0, ele não girou nada e foi transladado para o mesmo lugar, né? Multiplicou o vetor U por 0 e ficou nulo. Agora eu vou lá para 1, para 2, para 3, para 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar o rastro do T2. Clico aqui, botão direito, né? E ligo o rastro. Agora clico e vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou diminuir o zoom aqui. Opa, aí estragou, né? Então, vamos lá, diminui o zoom, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu animar esse controle deslizante aqui, ó, ele vai e volta, né? Ele está fazendo o que então? Ele está girando o polígono original e transladando ao mesmo tempo esse polígono, tá? No material escrito, você vai aprender como fazer isso utilizando o comando sequência. Então, olha o material escrito, que é muito legal fazer essa mesma construção, não mais com o rastro, mas usando o comando sequência. Eu te vejo em um próximo vídeo.